Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Te inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like, tua participação é fundamental, beleza? Gurizada, hoje à tarde aconteceu a tão esperada reapresentação do Grêmio lá no CT Luiz Carvalho. Renato chegou a Porto Alegre por volta das 2h30, 3 horas ele já estava no CT, onde se reuniu com o presidente Alberto Guerra para debater todas essas questões do último episódio que a gente acompanhou. E após o clássico, o Renato saiu sem dar entrevista coletiva, o presidente foi para a entrevista, enfim, vocês já sabem de toda essa história. O presidente colocou na mesa, claro, toda a sua insatisfação, o porquê dele não querer que o Renato abandonasse a coletiva antes mesmo dela acontecer. O Renato, obviamente, expôs a sua insatisfação por já ter avisado a direção de que não daria a entrevista, e mesmo assim o presidente foi para a sala e expôs tudo. Enfim, colocado tudo na mesa, ambos conversaram, se acertaram e depois desceram pro gramado do CT, como vocês estão vendo na imagem, onde já aguardava ali o Antônio Brum e o Luiz Wagner Viviano. O que foi tratado nessa reunião, gente? Foi justamente o que eu disse para vocês, foi toda essa questão das insatisfações tanto de um lado quanto de outro. O Renato era um ponto que a gente não sabia, um ponto imprevisível, podemos dizer assim, porque a gente não sabia como ele reagiria a todas essas críticas, a toda essa repercussão que teve esse caso. Então a gente ficava, mas será que o Renato não vai aceitar? Vai sair? O Renato vai continuar? Como é que vai ser? Enfim, mas deu tudo certo, tudo tranquilo, os dois se acertaram e bola que segue. Aspas para a fala do presidente após a saída lá do CT. Está tudo certo, 0-0 e bola ao centro. Mostrando que não tem mais nada de... nenhuma rusga ficou entre os dois. Agora, a grande preocupação da direção, e que foi tratado inclusive nos últimos dias, é a questão do rendimento do Grêmio. A direção está muito alerta por conta da questão do Grêmio estar caindo de rendimento jogo após jogo. E principalmente o rendimento fora de casa é uma das questões que preocupa a direção. Vamos lá, está fechando o círculo do G4, os times que estão saindo das competições estão tendo somente o G4 para chegar à Libertadores do ano que vem, está muito embolado, está uma briga muito feia para conseguir essa vaga do ano que vem, e o presidente começa a ter calafrios a cada rodada que passa, porque o Grêmio também não está se ajudando. Beleza, gurizada? Não está prevista nenhuma coletiva, tá? O Renato não deve se pronunciar após o jogo contra o Atlético Paranaense, a coletiva normal no caso. Então a gente vai ter que esperar mais uma semana aí para ver o que o Renato tem a dizer sobre todo esse episódio. Até então, segue tudo normal. Não acredito que vai ter uma coletiva antes disso. Pode ser que até lá, pela semana que vem, o Renato fale alguma coisa, dê uma coletiva para tratar sobre o assunto, mas hoje isso é o que menos pode acontecer. Beleza, gurizada? Falando sobre o treino então, hoje treino físico, né, reapresentação depois de 3 dias parado. O Renato conversou com os jogadores por cerca de 5 minutos, uma reuniãozinha básica ali, como sempre acontece nas reapresentações. E o presidente, sempre aqui, observando tudo o que acontecia. A ausência do treino de hoje, João Pedro, tá, o lateral, ele teve um problema familiar, pediu dispensa e o Grêmio aceitou. O jogador teve um problema familiar de ordem de saúde, então o Grêmio acabou liberando o jogador. Amanhã já se reapresenta para o treino normalmente. JP Galvão, Carbajo, Cuiabano e Eli ficaram na academia, tá? São jogadores que ainda têm alguma questão de lesão ou estão em tratamento. E no caso de Cuiabano e Eli, a grande expectativa é que eles se juntem aos relacionados para o confronto contra o Atlético Paranaense. Devem ser liberados nos próximos dias. O jogo é na próxima quarta-feira, então vamos lá, tem uma sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 treinos ainda pela frente para esses jogadores ficarem à disposição do Renato. Uma surpresa no treino de hoje foi o Bitelo. O Bitelo esteve no CT hoje, lá visitando os seus ex-colegas, está tendo a parada FIFA também lá na Rússia, então os jogadores estão todos de folga e o Bitelo aproveitou para reencontrar o grupo do Tricolor, por onde ele fez bastante, onde ele estava bastante tempo, né, pessoal? Beleza, então? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor, quero saber a tua opinião.
Como é que foi essa história? O presidente conduziu bem? Essa cobrança que ele fez ao Renato foi no tom certo? Deveria ter sido mais rigoroso? Comenta aqui embaixo, participa com a gente. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.